Boa tarde, pessoal do segundo ano do Colégio Tera. Nós aqui na Matemática 2, frente E, módulo E4, nós vamos fazer uma introdução, então, a essas medidas de dispersão. Introdução, segunda parte, porque a primeira parte vocês fizeram ontem, fazendo uma leitura deste capítulo e destacando os principais pontos. Então, vamos lá. Vou fazer a conceituação desses pontos principais aqui do nosso conteúdo a partir do material de vocês. Então, no livro de vocês, página 436, ele tem o jogador A e o jogador B, a quantidade de jogos que eles realizaram e o número de pontos que cada um realizou nesses respectivos jogos. Então, a gente pode perceber pelos dados, olhando primeiro, a quantidade de pontos que ele fez no primeiro jogo, 20, no segundo 18, 20, 20, 22. O segundo jogador, jogador B, a diferença entre os pontos obtidos ela foi um pouco maior. Mas se a gente analisar esses dois jogadores, a média de pontos, nós vamos ver que a média dos dois foram iguais. Mas, olhando pela média, eu não consigo descobrir qual dos dois jogadores tem uma maior dispersão ou maior variabilidade. Quais dados são mais homogêneos, quais são menos homogêneos. Então, pela média, somente não vai dar para fazer essa análise. Então, por isso que nós temos as medidas de dispersão. O que são medidas de dispersão? Elas vão mostrar qual é a variação dos meus dados em relação em torno da média. Uma dessas medidas de dispersão é chamada de variância, que é uma medida que indica essa dispersão ou afastamento em relação à média. E como é que eu vou calcular? O cálculo dessa variância que também pode ser chamado de S ao quadrado, que é também muito utilizado, ele vai ser igual. Primeiro passo, eu tenho que descobrir qual é a minha média de valores. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada um dos meus valores que eu tenho, no caso do exercício aqui, cada um dos pontos que eu tenho. Então, esse aqui, meu x1 é 20, o meu x2 é 18 e assim sucessivamente. Cada um deles e subtrair da média. O resultado eleva ao quadrado. Então, eu vou pegar o primeiro menos a média ao quadrado, o segundo menos a média ao quadrado, mais e assim sucessivamente. Tantos quantos forem as parcelas que eu tenho. E eu vou dividir por N. Quem é N? N é a quantidade dos valores que eu tenho. Então, no exemplo que eu mostrei do livro, na página 436, nós temos lá. A média foi calculada, foi 20 e ela vale para os dois. O primeiro ponto do jogador A foi 20. 20 menos 20, mais o segundo ponto do jogador foi 18. 18 menos 20, o terceiro 20 e assim sucessivamente. Então, quantos jogos foram? 5. Então, a variância é a soma desses quadrados aqui em relação à média, a diferença em relação à média. E da mesma forma, nós vamos fazer com o jogador B. O jogador B, ele fez 30 pontos na primeira, menos a média que é 20 ao quadrado, 20 pontos na segunda e assim sucessivamente. Eu vou dividir por 5, porque foi a quantidade de jogos que eles realizaram. Então, nós temos aqui 1,6 para o jogador A e 43,2 para o jogador B. Essa é chamada de variância. Só que, às vezes, para essa comparação de valores, para saber quem é homogêneo, mais homogêneo, menos homogêneo, a variância ela não é tão utilizada. Então, nós vamos utilizar o desvio padrão. O desvio padrão nada mais do que a raiz quadrada da variância. Então, depois que eu fiz aqueles cálculos lá, descobri que o jogador A, ele tem 1,6 de variância e o B 43,2 de variância, basta retirar a raiz quadrada. Então, eu tenho 1,26 para o jogador A e 6,57 para o jogador B. Bom, qual a conclusão que nós chegamos? O desvio padrão do jogador A, ela vai ter uma diferença aí do jogador B, ele vai ser menor do que o do jogador B. Então, significa que o jogador A é mais regular, ou seja, mais homogêneo do que o jogador B. E nós temos, então, algumas propriedades.
A variância e o desvio padrão de uma constante é igual a zero. Então, se acontece, os meus dados são constantes, essa variância e o desvio padrão vai ser igual a zero, né? Então, o primeiro jogo foi 20, o segundo foi 20, o terceiro foi 20, não tem uma variação. Então, esse desvio padrão e variância é igual a zero. E agora o desvio médio? O que significa o desvio médio? Esse desvio, ele quer saber quanto cada um dos valores, a diferença deles em relação à média. Em módulo, então nós temos aqui, o desvio vai ser, eu vou pegar cada um dos meus valores, primeiro jogo, 20 pontos, menos a média. O segundo jogo foram quantos pontos? 14, menos a média. E assim sucessivamente, dividido pela quantidade de jogos. Então, se eu tenho o exemplo seguinte, sabendo que as idades atuais dos 5 filhos de um casal são iguais a 7, 10, 12, 16 e 20, eu quero saber qual é o desvio médio. O desvio médio, então, eu vou pegar cada um dos valores, dividir pela quantidade, calculando a média, e descobrir que é 13. E o desvio médio? Primeira idade menos média, em módulo, porque eu não quero valor negativo. Mais a segunda idade menos a média, e assim sucessivamente. No final, eu vou somar tudo e dividir pela quantidade de parcela que nós temos. Então, o desvio médio dessas idades é igual a 4. Com isso, então, fica fácil a resolução do exemplo resolvido da página 437. Nós temos lá duas alunas, as alunas Maria e Carla. E nós temos aí qual foi o resultado da eleição que elas participaram. As notas ou os votos do terceiro A, B, C, D, E, F, de Maria e de Carla. O exercício propõe, então, o cálculo da variância e o desvio padrão na letra A, e depois ele quer saber qual das duas é mais regular quanto aos números de votos. Então, o primeiro passo, como eu quero saber a variância, eu vou descobrir a média. Média para Maria, soma todos os valores do terceiro A ao terceiro F e divide por 6, que é a quantidade de números que eu somei. E a média, então, deu 14. Para Carla, da mesma forma. E a gente percebe que a média das duas são iguais. Então, pela média, não dá para descobrir qual é a variação, quem tem maior variação, quem é mais homogêneo e menos homogêneo. Então, agora, nós vamos para o cálculo da variância. Na variância de Maria, o que nós vamos fazer? Pegar cada um dos votos por turma. Então, terceiro A, 12, menos 14, que é a média. E o resultado é levar ao quadrado. Mas, no terceiro B, 15 votos, menos a média, é elevado ao quadrado. Vou fazer isso turma por turma. Opa, uma porta bateu ali. E dividir por 6. Então, o resultado foi 7/3. Para Carla, eu vou pegar cada um dos valores, 12, que foi no terceiro A, menos a média, eleva ao quadrado. No terceiro B, 11, menos 14, eleva ao quadrado. Vou fazer com todas as parcelas e dividir por 6, porque foram as quantidades de turmas que foi analisado. Então, eu tenho 40/3. 7/3 e 40/3 correspondem à variância de Maria e de Ana. Agora, eu vou descobrir qual foi o desvio padrão. Desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada desses valores. Bom, então, o de Maria, 1,53. E o de Ana, ou Carla, 3,65. Continuando, então, na letra B, ele quer saber qual é a aluna mais regular na quantidade de votos. Então, quem é mais regular é aquela que tem o desvio padrão menor. Mais regular significa mais homogêneo. Então, Maria é a mais regular.